Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. O salmo da liturgia de hoje, o Salmo 94, é um convite a exultarmos o nome do Senhor. Aclamamos o rochedo que nos salva, que nos liberta. Entremos com louvores em sua presença. Vamos aclamá-lo com instrumentos, com tudo aquilo que nós temos, com o nosso ser, com o nosso coração. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não endureçamos o nosso coração, porque o nosso Deus, ele é bom, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, porque o nosso Deus nos ama, porque ele nos conduz por caminhos bem traçados, né? Ele tem nas mãos as profundezas da terra e dele o cimo das montanhas. Portanto, tudo pertence ao nosso Deus. Por isso, exultemos de alegria. Neste momento, meu irmão e minha irmã, nós somos convidados e convidadas mais uma vez a louvarmos ao Senhor, a agradecer, porque Deus está sempre presente na nossa vida. Ele é o nosso pastor, ele é aquele que constantemente está do nosso lado, nos dando carinho, nos dando amor, nos abraçando, cuidando de cada um de nós. Por isso, neste momento, com essa certeza de que Deus cuida, nós queremos pedir que Deus cuide da Maria Rita, da Júlia dos Santos, do Miguel Barros Barbosa e da sua mãe, do Davi Lucas e da sua mãe Luzia Silva de Jesus. Peçamos que Deus cuide também do Alex Mota Gil, da Leiliane Oliveira, do João Batista Barbosa, da Keila Jubiele, do Natanael, da Neide Solange, da Milena Coelho, da Maroli, do seu Antônio José Leite, do João Paulo Costa, da Joana Dark, da Lucivânia Martins, da Meire Correia Lacerda, da Janicléia Freitas, do João Jesus Silva, da Olisa Pereira, da Simone Raquel, da Norma Castro, da Andréa Gláucia, da Luzinete da Silva, do Giovanni Bezerra, da Vera Lúcia Mororó, da Maria Leite dos Santos, da Maria Agnelli, do Will e Larissa Gil, da Oresina Maria Oliveira Gomes e da Solange Oliveira, do seu Sebastião Brito Santana, da Jane Barbosa e de toda a sua família. Peçamos nesse momento, e vamos entregar também neste momento, todas as vítimas da guerra, todas as vítimas da pandemia, todas as vítimas das enchentes, todas as pessoas que nesse momento precisam das nossas orações, pessoas que estão tristes, deprimidas, todos os casais que nesse momento passam por dificuldade. Queremos também colocar no colo de Deus todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Agora vamos pegar a nossa Bíblia, vamos abrir em Lucas capítulo 11, do versículo 14 ao 23. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios? Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo o pensamento deles, Jesus disse: todo reino dividido em grupos que lutam entre si será destruído, e uma casa cairá sobre outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como
o seu reino poderá sobreviver? Vocês dizem que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é através de Beelzebu que eu expulso os demônios, através de quem os filhos de vocês expulsam os demônios? Por isso, eles mesmos hão de julgar vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vocês. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, os bens dele estão em segurança. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos começar a nossa reflexão com a última palavra, a última frase do Evangelho. Quem não recolhe comigo, espalha. Às vezes nós fazemos esse papel de espalhar e não de recolher, né? Recolher o bem, né? O bem que a gente faz às pessoas. E aí Jesus vai dizer, olha, quem não recolhe comigo, espalha. Porque quem espalha é justamente o demônio, que sai espalhando, né, cinzânia, sai espalhando ódio por todos os lugares. É interessante que o grande questionamento aqui é por que Jesus, ele é muito mais forte do que Satanás. E as pessoas não acreditavam em Jesus, porque Jesus era alguém, um homem comum, que vivia ali no meio deles. Então eles não acreditam na ação de Jesus. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, é divino, Jesus é divino. E aí Jesus vai justamente expulsar um demônio de uma pessoa, né? E depois disso vai gerar toda essa confusão. E aí alguns vão dizer que Jesus está fazendo o bem através dos demônios, por Beelzebu, né? Através de Beelzebu. No entanto, nós já sabemos que o bem só pode ser feito pelo dedo, como diz o próprio Evangelho, o bem só pode ser feito através do dedo de Deus. O Evangelho usa bem essa expressão, né? É pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, né? Então, se isso acontece, se eu acredito que é pelo dedo de Deus que Jesus expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou para nós, né? Mas é preciso acreditar. O que acontece é que as pessoas não acreditavam que Jesus estava fazendo bem, né? Pelo dedo de Deus. Aí por isso vão atribuir ao demônio. O demônio nós já sabemos, gente, que pelo demônio só tem destruição. Aparentemente pode ser que exista ali uma enganação, né? Mas pode ter certeza que com o demônio só vai acontecer coisas ruins. E aqui as pessoas, sobretudo os grandes, as lideranças, não acreditam. E ali muitos vão pedir um sinal do céu. E não, Jesus já falou isso em outros momentos do Evangelho, que não precisa mais vir o sinal do céu, porque Jesus já é o grande sinal enviado por Deus, enviado pelo Pai. O problema é acreditarmos que Jesus é esse grande sinal, que não precisa mais de sinal. Até porque todos os sinais, todos os dias, Deus já manda muitos sinais para nós. A gente só precisa nós só precisamos ficar um pouco mais atento aos sinais de Deus. Se a gente pensar bem, rezar mais, né, a gente aguçar mais a nossa sensibilidade, nós vamos perceber quantos sinais Deus tem enviado para nós. O problema é que os sinais de Deus muitas vezes é tão simples, tão pequeno e tão simples e ao mesmo tempo tão grande, tão significativo, né, que a gente às vezes né, que passa despercebido. Porque para a gente perceber os sinais de Deus na nossa vida, é necessário que a gente esteja assim muito atento, muito atenta, com a sensibilidade bem aguçada para perceber os sinais de Deus
no nosso, sobretudo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Se é quando a gente abre os olhos, já é um sinal da presença de Deus, né? Quando a gente olha para o sol que está nascendo, mesmo o sol quando está, né, se pondo, né, para a lua, para as estrelas, para toda essa natureza, para a chuva, né, para o sol, para o calor, para o frio, tudo isso é sinal do amor de Deus para com o ser humano, né, para com as suas criaturas. Mas a gente precisa estar, mais uma vez, a gente precisa rezar mais, a gente precisa pedir a Deus essa sensibilidade para perceber essa presença de Deus na nossa vida. E aqui fica um questionamento, meu irmão e minha irmã, nesse momento orante de oração. Nós estamos vivendo esse período da quaresma. O convite é silenciarmos cada vez mais. Às vezes a gente liga som muito alto e aí a gente não consegue mesmo escutar Deus que fala através do silêncio. E agora o questionamento é: você tem percebido os milagres de Deus na sua vida? Você tem percebido os sinais, né, os milagres de Deus na sua vida, ou ainda você está esperando um sinal do céu? Você tem percebido esses milagres de Deus na sua vida, ou você ainda está esperando um sinal do céu? Você se sente preenchido neste momento pelo poder do Espírito Santo de Deus? Você se sente preenchido pelo poder do Espírito Santo de Deus? Se você se sente preenchido, então você é com certeza uma pessoa feliz, apesar dos problemas, é claro, né? Uma pessoa feliz, uma pessoa que não amanhece o dia resmungando, reclamando de tudo e de todo, insatisfeito, insatisfeita. Quando a gente tem Deus no coração, o nosso coração é só gratidão, né? O nosso desejo, a nossa vontade é sempre de dizer constantemente, a cada momento, gratidão, Deus. Muita gratidão, meu Deus. E aí, como o salmista, exultemos de alegria no Senhor, porque Ele está presente, Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso pastor, que cuida de cada um de nós com ternura e com carinho. Que esse dia de hoje seja um dia cheio de sinais da presença de Deus na nossa vida. Que esse dia de hoje seja um dia cheio de sinais, de milagres, que com certeza Deus faz, vai continuar fazendo na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.